Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. No domingo passado nós iniciamos uma nova série com a proposta de nos autoavaliarmos em relação ao nosso comprometimento, o comprometimento com a nossa fé em Deus, maneira como nós lidamos com a obra de Deus, com aquilo que Deus é e com aquilo que Ele faz. O nosso ponto de partida foi a experiência de Abraão, quando Deus o põe à prova, pedindo que ele entregue o sacrifício daquilo que ele mais amava, o seu filho Isaque. E nesse pedido, Deus estava provando o nível de comprometimento de Abraão. Nós vimos que essa prática de pôr em prova aqueles a quem chama é comum em Deus, e se nós formos chamados, isso quer dizer que Ele também prova a cada um de nós. E assim, nós iniciamos a nossa jornada. Se você não assistiu a primeira parte, você pode assistir, está disponível no YouTube. O som não está muito bom, tem uma interferência, mas dá para ouvir. E hoje nós vamos iniciar a jornada propriamente dita, percebendo ali os desafios internos que nós travamos a partir do momento em que nos dispomos a fazer a vontade de Deus, mesmo sem compreendê-la, dentro da experiência de Abraão. Então, nós falamos na semana passada sobre o livro do Søren Kierkegaard, Temor e Tremor, e nesse texto ele fala a respeito desse drama, desses muitos pensamentos que ocuparam a mente de Abraão durante aquele trajeto. E ele diz assim, abre aspas, quisera ter participado na viagem de 3 dias, quando Abraão, montado em seu animal, seguia em frente com tristeza, tendo Isaque ao seu lado. Quisera estar presente no instante em que, ao erguer os olhos, viu ao longe a montanha de Moriá, no instante em que despediu os servos e subiu a encosta, sozinho com o seu filho, porque estava preocupado, não por engenhosos artifícios da imaginação, mas pelos temores dos seus pensamentos. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e acompanhar aqui como esses pensamentos, esses temores, essas angústias que encheram o coração de Abraão e também de Isaque durante essa jornada. E que nós possamos também aprender com isso sobre as nossas próprias jornadas subindo a montanha da provação, cada vez que o Senhor traz essas provações sobre as nossas vidas. Então vamos fazer a leitura 22, Gênesis 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Todos sabem que nós já exploramos os versos 1 a 2 no domingo passado, mas vamos fazer a leitura de 1 a 9 para poder dar mais sentido ao texto. Na verdade, nós vamos ler de 1 a 8, ok? Chegou lá? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão, levantando-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia,
Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E seguiram juntos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que a presença do teu Espírito traga revelação, entendimento claro das Escrituras para nós, de modo que sejamos instruídos, guiados, Senhor, e também dirigidos em nossos pensamentos em relação à tua obra e a maneira como o Senhor também nos prova e nos leva a subir, ó Deus, eventualmente a montanha da provação. Que a tua palavra fale aos nossos corações e nos ajude para que em nossas próprias experiências, nesse sentido, nós sejamos encorajados, fortalecidos, instruídos, para ficarmos firmes e perseverarmos, a fim de vermos a obra que o Senhor está fazendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, na primeira parte, nós fizemos aí todo o caminho contextual desde capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Deus faz ali uma promessa para ele, e a promessa envolvia a geração de um filho legítimo, nascido de Abraão e Sara. Nós vimos como, apesar de a total incapacidade daquele casal, ambos já centenários, milagrosamente Deus lhes deu um filho, Isaque. O nome Isaque é justamente o nome que significa a atitude de Sara quando Deus prometeu o filho. Ela riu, e ela tinha que rir mesmo, porque era até uma piada, né? Digamos assim, se a gente fosse pensar em termos de hoje, se alguém chegasse para a gente e dissesse: olha, você que está com 100 anos e é estéril, vai gerar um filho. Mas, quando Deus fala, Deus não faz piadas, Deus fala sério. E a seriedade do que estava sendo dito foi tamanha, e foi algo tão inusitado, extraordinário, que Sara riu. A atitude dela foi uma atitude de simplesmente rir da situação. Então, quando Isaque nasce, ela coloca o nome de Isaque, que significa riso. E após Isaque ter se tornado um rapaz, Deus pede a Abraão que o ofereça em sacrifício num dos montes da região de Moriá. E o nosso foco na primeira mensagem foi justamente a passagem que envolve os versos 1 a 2, onde Deus chama Abraão com o fim de prová-lo, e então enfatizamos essa forma de Deus agir conosco, nos provando, para ver pelos nossos olhos o que está em nossos corações. Quais são as nossas preferências? Se nós realmente o amamos pelo que ele é, ou se nós nos relacionamos com ele com base apenas no que ele pode fazer por nós. Pois bem, seguimos hoje do verso 3, onde Abraão inicia efetivamente a jornada rumo à montanha de Moriá. E aqui nós vamos perceber com muita clareza o andamento intencional, lento e detalhado que o autor impõe ao texto, como nós já havíamos adiantado no domingo passado. Ele vai descrever com detalhes os preparativos para a jornada, a decisão de Abraão de seguir o caminho só com Isaque e uma aparente angústia no coração de Isaque ao perceber que faltava algo essencial ao sacrifício, que era o animal, a vítima. Então o autor consegue quase que projetar uma imagem visual
dramática, através da narrativa, que nós conseguimos ter acesso, dá para a gente imaginar a cena, né, em si, de tão vívida que é a descrição de Moisés aqui no texto. Então nós vamos ver primeiro os preparativos, versículo 3, na manhã seguinte, observe o andamento, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A palavra do Senhor geralmente vinha à noite. Nós vamos ver isso, por exemplo, no capítulo 15, de 1 a 5, quando Deus fala com Abraão e diz a ele, sai da tua tenda e olhe para fora e conte as estrelas. Depois, no capítulo 20, verso 3 e também verso 6, o Senhor fala com Abimeleque em sonhos durante a noite. No capítulo 26, verso 24, nós temos ali uma visão com Isaque, onde Deus fala com ele em visão também à noite. E não há motivos para crer que aqui tenha sido diferente quando Deus fala com Abraão nos versos 1 e 2. Então, essa informação é importante porque ela contextualiza todo o verso 3, no sentido de que o autor destaca a prontidão de Abraão em atender o pedido que Deus fez a ele. Porque quando ele recebe a ordem, logo na manhã seguinte, ele começa os preparativos. Abraão, ele não se torna titubeante, ele não fica refletindo se ele deve fazer ou não deve fazer. É certo que o seu coração ali já está cheio de pensamentos estranhos, porque afinal Deus tinha feito uma promessa, a promessa envolvia o nascimento de Isaque, e agora Deus está pedindo Isaque. Todos esses pensamentos estavam em sua mente, mas ele não se deixou guiar pelo seu coração, ele se deixou guiar pela sua determinação de obedecer a Deus. E então na manhã seguinte ele pôs o plano em ação. E essa obediência imediata e enérgica que Abraão mostra como característica, já havia sido relatada no capítulo 21, versos 9 a 14, não é? Quando Abraão e Sara fazem ali aquele arranjo com Ismael, e o Senhor diz para ele, Abraão, tudo bem, você está feliz com Ismael, ele já é um rapazinho, mas ele não é o herdeiro não, mande ele embora. E Abraão também ali, né, com o coração partido, ele prepara tudo, coloca ali nos ombros de Ismael a água, o suprimento necessário para talvez alguns dias, algumas horas, não sei, não se sabe, mas ele despede Ismael e Agar para o deserto. E, meus irmãos, o coração de Abraão era um coração muito ferido, com muitas cicatrizes, mas era um coração obediente. E essa é uma experiência que nós conhecemos bem, não é verdade? A nossa vida com Deus é uma vida que tem muitas cicatrizes, muitas marcas. Porque o que Deus tem que tirar de nós, e Ele tira, deixa marcas, deixa cicatrizes. E nós falamos sobre isso no domingo passado, sobre essa forma que Abraão tem de agir, essa entrega incondicional e essa rendição irrestrita que ele mostra, isso não é sem um custo. Nós podemos ver essa mesma forma de resposta da fé em outros momentos das Escrituras, em situações que o crente é chamado a seguir o comando de Deus e obedece prontamente, não porque seja algo agradável ou fácil de fazer, mas por compreender com clareza aquilo que Deus está determinando, ainda que sem compreender tão claramente o processo para o qual foi chamado a participar. Então nós vemos, por exemplo, a história de José, quando o anjo, né, fala com ele, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, no versículo 18 a 21, é dito que a sua mulher Maria vai gerar um filho, mas ele não vai ter nenhuma participação nessa geração. Vai ser obra do Espírito. Eles estavam noivos. Então José, temendo o burburinho da vizinhança,
o comentário que ia surgir, as situações de bastidores que iam acontecer, não é? O que ele faz? Ele planeja ir embora, silenciosamente. Enquanto Deus está trabalhando de um lado, José está trabalhando de outro para ir embora. É mais fácil ir embora, não é, irmãos? Ir embora é mais fácil do que enfrentar os problemas. Ir embora é mais fácil do que ficar e lutar. Ir embora é mais fácil do que ficar e orar, do que ficar e confiar em Deus. Ir embora é mais fácil do que sentar, conversar, sofrer, chorar e resolver, ainda que as marcas fiquem, ainda que as dores fiquem, ainda que as cicatrizes permaneçam. Por isso, hoje em dia, a maior parte das pessoas vai embora. Quando surgem as lutas, as dificuldades na vida com Deus, as pessoas esquecem que são filhos de Deus, que são servos de Deus e vão embora. E José estava pronto para ir embora. Mas o anjo falou com ele, disse, ó, você não vai embora não, filhão. Você vai ficar e vai enfrentar a situação. Imagine você no lugar de José. Você está sabendo que a tua esposa, ela vai ficar grávida. Você é o noivo de Maria. Sua esposa parece grávida. Quem é o pai? José. Só que José é inocente. Ele não sabe o que está acontecendo. Então o anjo manda ele ficar. E é interessante, se você for lá comigo, vamos até Mateus, capítulo 2. Versículo 20. Ele pensava em ir embora sem que ninguém soubesse. Versículo 20, enquanto ele refletia sobre isso, o anjo apareceu em sonho e falou com ele. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, você porá nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Talvez essa parte aqui, do verso 21, ela não tenha nem sido gravada no coração de José. O que realmente ficou gravado nele foi o verso 20, com certeza. Fique, José, não vá embora, porque o que está acontecendo é de Deus. Hein? Capítulo 1, isso. É porque o capítulo 2 vai ser agora, né? Verso 13 a 15, a resposta de José. É porque vocês estão com muita pressa. Capítulo 2, versículo 13 a 15, a resposta de José. Qual vai ser? Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E então, o que José fez? Ele partiu, né, e ficou ali até a morte de Herodes, versículo 14, agora o 15. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Então José simplesmente obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Os versículos 19 a 21, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. O que José faz? Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. José não questionava, ele simplesmente obedecia. Não é? Quando o anjo falou para ele pela primeira vez, o verso 24 diz, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto não deu à luz o filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, o que a gente percebe aqui nessas narrativas? Que José, ele não queria ficar.
Ele não queria ir para o Egito, ele não queria nada daquilo, ele não queria receber Maria, mas o que ele fez? Ele fez exatamente o que ele não queria. Ele fez o que Deus mandou. Meus irmãos, isso é ter vida com Deus. Ter vida com Deus é fazer o que Deus manda e não o que a gente quer fazer. Ninguém fala aqui de sentimentos, de fragilidades, de suscetibilidades. O que se fala aqui é de uma vida com Deus, e uma vida com Deus pressupõe a disposição de obedecer o que Ele diz. José também foi provado. O que ele queria fazer era fugir, mas foi isso que ele fez? Não, ele fez o que o Senhor mandou fazer. Não significa que seja fácil, meus irmãos, porque nunca é fácil. O texto de Gênesis não relata nenhum diálogo sequer, voltando agora à nossa passagem. Durante a saída e a marcha até o monte, você não vê uma palavra trocada entre Isaque e Abraão. Isso é proposital. Esse silêncio, ele revela todo o peso que pairava sobre os seus corações. Enquanto ele se levantava, os pensamentos iam e vinham da sua mente. Enquanto ele preparava o jumento e rachava bastante lenha para os sacrifícios, os seus próprios sentimentos estavam ali dilacerando o seu coração. A lenha era para o holocausto do seu filho. Imagine você com um machado, rachando a lenha. E cada golpe do machado que você dá, você pensa que aquela lenha que você está preparando é para queimar o corpo do seu filho inteiramente em sacrifício a Deus. Meus irmãos, isso é uma coisa que chega perto da loucura, se não fosse a fé. Então, tudo ali, né, corre como um rio para o oceano do desespero, da perda e da desolação que aguardava logo à frente. Então, com esse silêncio externo e uma turbulência enorme e uma agitação enorme no seu coração, o velho pai da fé segue em frente para o lugar que Deus havia indicado. E além de Isaque, 2 servos o acompanharam, fato que revela a condição próspera de Abraão, que possuía servos, não é? E um autor chamado Marcos Kalisch, um conhecido biblista lá do século XIX, ele exalta essa determinação de Abraão da seguinte forma, abre aspas, a atitude de Abraão tem sido considerada na tradição judaico-cristã o maior e mais fascinante ato de fé e de autocontrole já registrado na história do povo de Deus. Fecha aspas. Contudo, irmãos, não pensemos que isso daqui ocorre por simples vontade humana resoluta. O apóstolo Paulo nos lembra que não. É um ato de fé. E a fé, Paulo diz, não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que nós não nos gloriemos perante Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Então, quem é de Deus vive na fé que Deus dá. Quem é de Deus faz o que Deus manda fazer. Quem crê, quem tem fé, anda guiado pela palavra de Deus e não pelos seus próprios sentimentos ou preferências. Seja Abraão, seja José ou o próprio Cristo, que também orou e disse, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, não sejam as minhas preferências, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Esses homens, esses crentes, viviam pelo imperativo de Deuteronômio 8, versículo 3, parte C. O ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Por quê? Porque a única solução viável, meus irmãos, para o tempo da prova é a aprovação. Quando nós somos provados, o único resultado que interessa para nós é ser aprovados, porque não temos outra direção a seguir. É isso que
torna a provação bem-aventurança. É o que Tiago vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 12. Você percebe como ele joga com as palavras provação e aprovado? A provação só é bem-aventurança quando quem é provado também é aprovado. Ou seja, o nosso caminho, meus irmãos, só tem uma direção, é para frente, para a vontade de Deus, para os planos de Deus, para os propósitos de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo numa geração que, por causa das falsas promessas que jorram dos púlpitos hoje, é uma geração que não quer mais fazer aquilo que Deus manda. Nós estamos hoje cheios de questionamentos para com Deus. Somos crentes muito suscetíveis, quebradiços. Não somos capazes de enfrentar uma prova, por mínima que seja. Então, versículos 4 a 6 mostram essa caminhada solitária. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Foram 3 dias de caminhada até chegar nas imediações do monte designado por Deus. 3 dias é uma expressão simbólica largamente usada na Bíblia. É uma espécie de preparação para algum evento que virá no dia seguinte. Êxodo 3,18 fala: Deus manda Moisés dizer ao povo a ordem do Senhor, que marchassem 3 dias pelo deserto para prestar culto a ele. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e Jesus vai usar esse evento como um símbolo, um sinal de que ele, o Filho do Homem, também ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, antes de ressurgir. O mesmo significado é visto aqui, meus irmãos. Após 3 dias de preparação, eles chegaram ao ponto onde Abraão vai partir com Isaque para a etapa conclusiva da jornada. Abraão vê o objetivo a uma certa distância, e o fato de que mais à frente ele vai transferir o fardo de lenha para os ombros de Isaque, mostra que a distância para o monte não era tão grande. Mas observe que o silêncio absoluto permanece durante todo o trajeto. O que Abraão está vivendo naquele momento é um luto antecipado. E o luto é o lugar de silêncio, não é? Não há palavras, não há consolo, a não ser que vem de Deus. 3 dias de caminhada, irmãos, é um tempo razoável, é tempo suficiente para dimensionar bem o que está acontecendo, é tempo para, quem sabe, reconsiderar a decisão de seguir em frente com tudo aquilo, de voltar atrás, mas Abraão segue resoluto o seu caminho, silenciosamente. Mas quando chega naquele ponto, ele entende que deve subir o monte apenas com Isaque, e ordena que os servos voltem, fiquem e esperem. E aqui nós percebemos outro elemento marcante da prova. A prova da fé, meus irmãos, é extremamente solitária. Quando nós somos provados de modo solitário. Ninguém entende o que a gente está passando. Ninguém sabe, só nós. E embora o pai seguisse com o filho, ambos seguiam um caminho solitário. Abraão ruminando o seu drama e Isaque o seu. A prova da fé é pessoal, individual e intransferível. É interessante, irmãos, que aqui Abraão estava sendo provado, Isaque estava sendo provado, mas Deus também estava sendo provado. Se ele cumpriria o que havia prometido ou não.
porque tudo estava em risco naquele momento. Isaac era o filho da promessa, mas e se não houver mais Isaac? Como haverá promessa? Então há algo de misterioso nesse verso 5. Veja que Abraão diz aos servos: nós vamos até lá e depois de adorar, voltaremos para junto de vocês. E haveria várias formas de interpretar essa passagem e essa afirmação de Abraão. Existem aqueles que pensam que ele disse isso apenas para impedir que os servos tentassem ir em frente e, chegando lá, interferissem, não permitindo que Abraão imolasse o seu filho. Outros entendem que ele tentava buscar ali algum alento para o próprio coração e falava como que estivesse um tanto dividido entre o que desejava, entre o que sentia e o conhecimento que tinha da situação concreta. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos o testemunho apostólico a nos ajudar. E o autor aos Hebreus interpreta assim as palavras de Abraão, Hebreus 11:19, primeira parte. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Entender o significado tanto da atitude de Abraão quanto dessa afirmação do autor aos Hebreus é muito difícil, irmãos. Porque não significa necessariamente que Abraão cresce na ressurreição dos mortos como nós a entendemos. Até aquele momento, até onde temos conhecimento, nunca havia acontecido de alguém ressuscitar dos mortos. Mas, de alguma maneira, ele cria, de forma misteriosa, que Deus era capaz até de devolver Isaque de volta à vida. Então, essa é uma interpretação cristã da passagem e das palavras de Abraão bastante razoável, mas é uma declaração de fé. Por isso ele disse: nós vamos lá adorar e depois voltaremos, ou seja, os dois. Então ele pôs a lenha do holocausto sobre os ombros de Isaque. Meus irmãos, quando a gente lê essa narrativa pura e simplesmente, ela parece até cruel, não parece? Porque veja, além de Abraão estar levando seu filho para executá-lo no monte, a lenha do sacrifício ele ainda coloca nos ombros de Isaque. Isaque tem que carregar a lenha do próprio sacrifício. Agora a pergunta é: qual era o fardo mais pesado, irmãos? O fardo de Abraão, que levava a faca com a qual ele cortaria o pescoço de Isaque e o fogo que consumiria o corpo do seu filho? Ou o fardo de Isaque, que levava a lenha do holocausto? O fato é que o texto diz que os dois seguiam juntos, cada um carregando o seu fardo. Não sabemos a idade de Isaque àquela altura, mas o fato de ele carregar nos ombros a lenha do holocausto é revelador, porque a quantidade de lenha para consumir um sacrifício era grande, irmãos. Não era pequena. Isso significa que o peso da carga de Isaque era considerável. E mostra que ele provavelmente já estivesse no final da adolescência e fosse um menino muito forte. E outro aspecto que é mostrado é a sua inteira e voluntária submissão a todo o processo, porque Abraão, com 100 anos, não poderia obrigá-lo a fazer aquilo se ele não quisesse. Ele era forte o bastante para se livrar do pai, sem muito esforço. Mas ele carrega o fardo de lenha e se submete de forma tão absoluta. Ou seja, tudo aqui, meus irmãos, inspira admiração. O fato é que nem Abraão queria ter chegado àquele momento, nem Isaque. Mas, mesmo assim, em obediência, os dois caminhavam juntos para o alto do monte. Então veja quanta coisa é revelada à medida que subimos a montanha da provação. A substituição incondicional, a submissão, incondicional à vontade de Deus, que nos impulsiona a obedecer de forma resoluta e enérgica o que Ele diz.
mesmo quando a sua vontade nos traz ou pode trazer tanta dor e rasgar a nossa alma. Quando Deus diz, se livra disso, porque isso vai acabar com você. Abandona, deixa. E a gente precisa, a gente ama, a gente se apega, não é? O que determina as nossas escolhas, irmãos, as escolhas morais e éticas, que não é a maneira como nós entendemos a realidade, mas como Deus a entende, dentro dos seus planos para nós e como Ele revela através da sua palavra. O tempo da caminhada, na provação, é uma preparação para aquilo que Deus está para realizar em nós e através de nós, e sempre vai muito além das nossas projeções e expectativas. As perdas que nós sofremos durante a provação trazem luto aos nossos corações, sim. E essa dor deve ser vivida em silêncio e oração. Ela é só nossa, é uma caminhada solitária. Só Cristo vai conosco. Irmãos, devemos fazer esse trajeto, crendo que Deus está agindo em meio a toda a situação aparentemente fora de controle e que Ele, que está nos levando para essa montanha da provação, Ele também pode nos trazer de volta. Como não sabemos, mas Ele pode. Isso nos basta. Então, Abraão ou Isaac, nenhum dos dois sabia de nada disso. Nem nós sabemos durante a prova. Naquele momento, o que nos cabe é, como também coube a eles, é confiar inteiramente na fidelidade de Deus em cumprir o que Ele prometeu. E eu não estou falando aqui, irmãos, de promessas genéricas, eu estou falando da promessa que Deus fez a Abraão. Porque todos nós estamos envolvidos nessa promessa. Amém? Mas o silêncio é quebrado nos versos 7 e 8. E o texto diz isso claramente, com todas as letras. Versículo 7, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Esse meu pai, o Isaac, ele soa como se fosse uma explosão de sentimentos que ficaram remoendo ali o seu coração durante todo o trajeto. Ele diz, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Então, o que acontece aqui agora é que o véu do suspense é tirado. Esse suspense que vem cobrindo toda a narrativa, o silêncio é quebrado. O texto diz explicitamente, Isaac rompeu o silêncio. Isso mostra aquilo que temos falado desde o princípio. O silêncio era intencional. Era o silêncio de ambos, Abraão e Isaac. Um silêncio que revela uma angústia no coração de ambos. Um silêncio que comprime o ar no coração e no peito de Isaac. Agora ele se sente tão sufocado que ele tem que quebrar esse silêncio e pôr para fora o que vai no seu coração. E essa quebra, irmãos, de acordo com o uso no texto, é muito significativa também. É certo que até aquele momento Isaac já deveria ter participado muitas vezes com Abraão de ofertas, de holocaustos a Deus. Essa prática havia sido introduzida pelo próprio Deus na vida de Abraão, lá no capítulo 15, quando Deus manda Abraão realizar um grande sacrifício. Portanto, Isaac sabia que um sacrifício de oferta queimada precisava de uma vítima, de um animal. E quando nós juntamos esse fato à pergunta de Isaac, isso sugere duas possibilidades. Primeiro, ou Isaac tinha alguma desconfiança em relação à sua integridade em todo aquele processo, e ele pensava, meu Deus, não tem animal, meu pai não trouxe, eu não trouxe, eu só estou levando a lenha, meu pai está indo comigo, ele está levando a faca e o fogo.
Se matar, ele não vai. Então, qual o corpo que vai ser queimado no sacrifício? Essa era uma possibilidade. Ou então, ele estava totalmente inocente, confuso com a situação. De toda forma, essa quebra do silêncio mostra que a pergunta esteve com ele durante todo o trajeto, desde o início. E, no entanto, irmãos, mais impressionante que a pergunta de Isaac é a resposta de Abraão. Ele diz aí no verso 8, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Meus irmãos, Abraão não tinha o Novo Testamento. Ele não tinha o livro de Gênesis, nem Êxodo. Ele não tinha os livros da lei. Ele não tinha livro nenhum. Ele só tinha sua fé. Então, se fosse você, qual seria a sua resposta? Eu imagino que a gente poderia dar muitas respostas, mas essa resposta a gente nunca ia imaginar. Porque não é uma resposta comum. Como Deus proverá o cordeiro do holocausto? Quem é que provia o cordeiro do holocausto? O oficiante, o ofertante. Era Abraão, era Isaac, eram as pessoas. Não temos um versículo na Bíblia, até esse momento, que diga que isso era algo comum na cultura de Abraão. Não, Deus vai prover o sacrifício. Aliás, a expressão que está aqui, Jeová Jiré, ela só é usada nessa passagem. Deus proverá. Ela só é comum na cultura crente, evangélica, da nossa época. Porque essa passagem, que é tirada de um contexto tão puro, tão santo, ela é aplicada para qualquer coisa, não é? Qualquer situação difícil que a gente vive, alguém logo saca essa. Deus proverá. Mas olha em que contexto a passagem é usada, irmãos. Deus proverá. Qual deveria ter sido a resposta natural de Abraão, irmãos? Meu filho, não sei. Deus mandou eu vir para cá com você, mas eu não sei o que vai acontecer aqui, não. Mas olha a resposta que ele dá. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá. Já parou para pensar nisso? Abraão deu a Isaac a única resposta apropriada que caberia nesse momento. Qualquer outra coisa que ele dissesse, ou ele teria que mentir, ou ele teria que admitir que não sabia. Mas ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. De onde veio essa resposta, irmãos? A quem pertencia essa informação, naturalmente, prioritariamente? Só a Deus. Só Deus sabia disso. A única forma de Abraão ter recebido essa resposta seria por revelação direta. Em Gênesis 20, versículo 7, o próprio Deus afirma que Abraão era profeta. O significado disso, no mínimo, é que Abraão tinha o dom de ouvir a voz de Deus diretamente. Ok? Nós já vimos que ocorria essa relação de Deus com Abraão, essa comunicação, ocorria de uma forma relativamente comum. E o mais significativo aqui é que temos um último elemento característico da aprovação, é que nas provações Deus pode revelar aos nossos corações segredos que só pertencem a Ele. No nosso caso, não são revelações diretas da parte de Deus de forma sobrenatural, pode acontecer, mas preferencialmente no nosso caso, o que Deus faz é abrir os nossos olhos para entender algo que sempre esteve na sua palavra, mas que até ali nós não havíamos enxergado. Então Ele abre os nossos olhos e nós passamos a ver. E nas situações mais imprevistas, o Senhor nos revela uma resposta. Meu filho, o Senhor proverá o cordeiro para o holocausto.
Meus irmãos, isso é o que a gente deve esperar da nossa vida com Deus. Você ainda espera que Deus fale com você quando você lê a Bíblia? Ou você faz isso de forma tão automática que é só uma leitura do dia e você fica doido para se livrar logo dela para poder ter a responsabilidade respondida? Se torna algo tão comum, não é, irmãos, para a gente? Nós precisamos recuperar essa expectativa de que ao abrir a Bíblia, Deus fale conosco, Deus nos mostre algo que nós ainda não vimos. Deus nos revele segredos que estão só no seu coração, revelados na sua palavra, mas que nós não podemos enxergar. E nas provas isso acontece mais facilmente, porque nelas nós nos livramos de toda a superficialidade e distrações. Nós nos concentramos somente no que é essencial. O que é essencial a Abraão naquele tempo, irmãos? A promessa de Deus. Essa é a bússola que move os seus pensamentos. A única coisa que o manteve focado foi a confiança na promessa. Deus iria cumpri-la. E ponto. Ou seja, o julgamento de Abraão olhava para o grande quadro, para o quadro completo. Ele não se detinha naquela parte da tela, mas para o grande quadro da promessa. Deus prometeu, ele disse, eu te darei uma descendência numerosa. A partir de Isaac, se Deus disse isso, de algum modo ele vai cumprir, eu não sei como, mas eu creio. E eu vou fazer o que ele me manda, custe o que custar. Ainda que meu coração se despedace, mas eu vou fazer o que ele manda. Então, irmãos, o fato é que naquele momento, o que é que Abraão tinha nas suas mãos de concreto? Ele tinha uma faca e tinha um fogo. Ou seja, nada promissor. Nada promissor. O seu filho tinha lenha. Se juntasse o que Abraão tinha nas suas mãos e o que Isaac tinha nas suas mãos, a previsão era a pior possível. A expectativa era a pior possível. Mas o verso 8 repete exatamente aquilo que o final do verso 6 vai dizer. E o verso 8 diz, e os dois seguiam juntos. É uma repetição. Ela é proposital também. Naquele momento, o que ele tinha nas mãos era uma faca e o fogo. O que Isaac tinha sobre os ombros era um feixe enorme de lenha. Mas os dois seguiam juntos. O que sugere a intenção do autor de mostrar que tudo estava preparado para um desfecho apenas possível. O pior que podia ser esperado. Nós vamos falar sobre esse desfecho semana que vem. Mas agora, a título de conclusão, meus irmãos, o dever primordial do servo de Deus, da serva de Deus, é a submissão incondicional à sua vontade. O seu propósito deve ser sempre, do servo de Deus e da serva de Deus, do homem e da mulher de Deus, o seu propósito deve ser de cumprir aquilo que Deus diz, mesmo quando isso trouxer a dor ou rasgar o seu próprio coração. Então, quando a moça está apaixonada pelo sujeito errado, ou o contrário, Deus chega e diz, desmancha isso, acaba com isso, vai chorar, vai sofrer, vai ficar com os olhos no buraco, depois vai gastar muito pepino para poder tirar as olheiras, vai procurar terapia, mas vai fazer o que Deus manda. Não é fácil, irmãos, não é fácil não. Quando o relacionamento está dilacerado, e a gente olha e diz, meu Deus, não vai dar para continuar, não tem condições. E aí Deus bate no ombro e fala assim, filho, vai lá, pede perdão.
Senhor, mas eu estou com a razão, eu estou coberto, eu estou certo, eu tenho certeza que eu estou certo. Não importa. O que importa não é o que você sente, é o que você sabe que deve fazer. Minha filha, faz o que eu estou te mandando. Vai lá, obedece. Essa é a minha vontade. E a gente contrariado, com muita raiva. A gente vai lá, toma um Rivotril e fala assim, eu estou preparado agora. Vou fazer a tua vontade. Não é fácil não, irmãos. Quando a gente está naquele trabalho, está nadando de braçada no dinheiro, está tudo, as contas pagas, as crianças estudando no melhor colégio, a coisa está indo de vento em popa. O Senhor fala, até quando você vai continuar nessa corrupção? Larga isso. Está acabando com a tua vida espiritual, você só tem dinheiro, não tem mais nada. A tua pobreza é tão grande que você só tem dinheiro. Você não tem mais nada. É difícil, irmãos. São situações difíceis, quando a gente tem que largar, que deixar, que entregar, que render, que sacrificar. Mas é a coisa certa a fazer. Então não nos cabe fazer as nossas escolhas morais e éticas com base no que nós sabemos e entendemos, mas na confiança de que Deus sabe perfeitamente de todas as coisas, que Ele as conhece, e que o que nós devemos fazer é o que a sua palavra nos diz. O tempo da prova é o tempo de preparação para aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós, e é sempre algo grande, irmãos, grandioso. E Ele fará sempre aquilo que vai além das nossas expectativas, das nossas projeções. E Ele vai nos dar a fé necessária para seguirmos em frente. Contudo, nós precisamos seguir com paciência os 3 dias de caminhada, em silêncio e oração, crendo que o Deus que nos leva ao lugar da prova é o mesmo Deus que vai nos trazer de volta. Amém? E aqui, irmão, já caminho de concluir, esse texto está cheio de elementos legítimos e ilegítimos também, em termos de leitura tipológica, e nós precisamos ter muito cuidado para não escorregar aqui. Contudo, é difícil a gente não ver algumas alusões bem claras a Cristo e a sua cruz, em especial quando nós vemos Isaac carregando a lenha do seu eventual sacrifício. Nos lembramos de João 19:17, onde diz que ele próprio, o Senhor Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. O nosso Senhor também carregou a lenha do seu próprio sacrifício. O Deus proverá o cordeiro ou o carneiro, nas palavras de Abraão. Ambrósio de Milão afirmou que, abre aspas, Abraão não profetizou em consciência, mas ele o fez em substância. O que isso quer dizer? Que ele não profetizou de um modo consciente acerca de Cristo. Abraão não falou de Cristo conscientemente, mas ele o fez inconscientemente na substância das suas palavras. Não no seu contexto imediato, mas no quadro teológico mais amplo e mais pleno, dentro do contexto do propósito redentivo do Senhor, cuja semente estava presente na promessa feita àquele homem de fé, porque tudo começa naquela promessa. Então, meus irmãos, nós precisamos perder o nosso hábito, um mau hábito que nós desenvolvemos ao longo dos anos, como crentes evangélicos, de medir as coisas com base em nós. Não somos nós, irmãos. Nós não somos tão importantes quanto nós imaginamos. Importante é só Cristo. Aliás, Ele não é só importante, Ele é imprescindível, Ele é fundamental.
É interessante a gente ver aqui que Abraão deixa os servos e ele sobe só com o seu filho para o Monte da Caveira, para o seu próprio Calvário. E é assim que nós vemos Jesus carregando a cruz. Quem está subindo ali para o Monte Calvário é só ele e o Pai, só os dois. Cada um carregando o seu próprio fardo. Deus está carregando o fardo de entregar o seu Filho amado, aquele que só faz o que é a sua vontade, o Filho do seu prazer, do seu coração. E Jesus está carregando a lenha sobre a qual ele será pregado e sobre a qual ele vai render o seu espírito, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Não tem a ver com a gente, irmãos. Tem a ver com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito, que esteve ali sustentando a Cristo naquele momento mais crucial da sua jornada nesse mundo. Então, o Senhor nos ama de fato. Nós somos os seus filhos, mas Ele nos ama através do Filho amado, que fez toda a sua vontade, que lhe deu todo o prazer e todo o contentamento. Então vamos, meus irmãos, pensar sobre isso, vamos guardar em nossos corações essas palavras. E aqui eu deixo brevemente 3 aplicações para nós orarmos. A primeira delas, eu quero dar um conselho para você. Comece a orar especificamente em relação a obedecer a Deus. Volte a orar sobre isso. Fale com Ele: Senhor, olha, eu tenho aprendido ao longo desses anos, eu tenho assistido muitas coisas, eu tenho ouvido muita coisa que tem me desviado do propósito de te obedecer de maneira incondicional. Eu não tenho sido obediente como o Senhor manda. Tenho pensado muito em mim, tenho pensado muito em minhas necessidades. Eu tenho ouvido essa falsa mensagem, esse falso evangelho que diz que Cristo morreu na cruz para que eu tenha tudo do bom e do melhor e não passe por aflições, mas não é isso que a tua palavra diz. Então me ajude a voltar ao evangelho puro e simples. Me leva, Senhor, a uma nova conversão. Que eu possa me arrepender de novo, me converter de novo e de novo, para o caminho que o Senhor escolheu para mim. Em segundo lugar, analise a sua própria vida. Faça uma autoavaliação, um autoexame em relação a isso, um exame sério, à luz das Escrituras, dos Evangelhos. Esqueça essa ideia de que quem está em Cristo não passa por lutas. Meus irmãos, isso é exatamente o contrário do que as Escrituras diz. Jesus falou desde o Sermão do Monte, no início do sermão, no capítulo 5 de Mateus, ele diz: olha, não estranhem, porque vocês serão provados. Por causa da minha vontade, vão vir lutas, vão vir tribulações, as pessoas vão odiar vocês, vocês serão lançados nas prisões. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, eles serão traídos, eles serão entregues por causa da fidelidade a mim. E se o mundo me odeia, vai odiar vocês. Isso é evangelho, irmãos. Não é fácil. Não é docinho, não. Mas esse é o evangelho que nos leva para junto de Deus. Esse é o evangelho que nos leva a vivermos experiências maravilhosas com esse Deus, ter comunhão com Ele, encontrar uma vida de real significado nesse mundo sem nenhum sentido, e encontrarmos forças para lutar e vencer contra o pecado, contra as maldades desse mundo, e a favor dos propósitos de Deus para nós. E por fim, eu quero dizer para você, coloque como centro da sua vida a promessa que Deus fez a Abraão. Entenda que você está incluído nessa promessa.
e que a sua vida como cristão só terá sentido se no final da jornada você puder desfrutar dos benefícios dessa promessa e entrar no reino glorioso e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você não puder participar disto, a sua vida neste mundo terá sido inútil e tudo que você fez não terá nenhum sentido, nenhuma razão de ser, não terá valido a pena. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, porque ela é, Senhor, tão desafiadora para nós. Porque ela traz, ó Deus, essa faca que Abraão carregava nas mãos, e ela corta os nossos corações, ela rasga a nossa alma, e ela traz, Senhor, a nossa compreensão, realidades sobre as quais nós precisamos voltar a refletir, voltar a pensar. Esses valores, esses fundamentos que a tua palavra, ó Deus, nos oferece, dos quais nós já temos nos esquecido por causa dessa cultura de facilidades, por causa dessa cultura, ó Deus, tão cheia de positividade que nos é imposta, ó Deus, onde nós não podemos confessar fraqueza, limitação ou lutas, porque sempre alguém vem nos dizer que isso é falta de fé. Ó Senhor, liberta-nos, ó Pai, de toda essa teia de mentiras, diante da qual nós temos sido expostos nessa cultura pop, nessa cultura coaching, que quer fazer do Evangelho, Senhor, algo tão fútil, tão frívolo, tão sem substância e sem sentido, a ponto de a igreja, Senhor, estar cada vez mais se afastando de Ti e estar cada vez mais bem instalada e acomodada na cultura desse mundo. Liberta-nos, Senhor, de todo esse engano, Pai amado. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a nos aproximarmos de novo do verdadeiro sentido que a Tua palavra quer trazer e dar às nossas vidas. Que o Senhor nos leve a uma conversão diária, a um arrependimento, Senhor, diário e verdadeiro, onde os nossos corações se voltem cada vez mais para Ti, numa atitude obediente, ó Deus, desejosa de buscar a Tua vontade, mas, Senhor, não podemos fazer isso por nós, precisamos de fé, Senhor, de fé, e a fé não vem de nós, é dom que vem das Tuas mãos para nós. Então, Senhor, renova a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Pai amado. Ó Senhor, leva-nos para esse lugar de segurança, Pai, na Tua palavra, no Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a fazermos esta autoavaliação diária, para percebermos, Pai, que as provações e as lutas fazem parte, elas são, ó Deus, comuns na vida daqueles que vivem para cumprir a Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada, porque nós vivemos num mundo caído, Senhor, num mundo rendido e vendido ao pecado. Portanto, se queremos viver uma vida santa e consagrada, é certo que vamos encontrar oposição o tempo todo. Mas que o Senhor nos dê coragem, coragem para abrir mão, coragem para abandonar tudo aquilo que nos leva para longe da Tua vontade e do Teu querer para as nossas vidas. Porque, Senhor, nada disso vai nos garantir o acesso ao reino glorioso que está preparado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos como prisma, como centro da nossa vida, centro teológico, doutrinário, o centro de fé, a promessa que foi feita ao crente Abraão, porque nós fazemos parte dessa grande família, nós também somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. E o desfecho dessa promessa será o reino consumado, no qual nós viveremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, leva-nos de volta para o Evangelho verdadeiro, genuíno, sob o qual nós podemos viver com segurança, com convicções, certeza e esperança, neste mundo mau e perverso, no qual nós estamos peregrinando agora, Senhor. Nós Te pedimos, Pai,
Ajuda-nos e continua conosco, Senhor, enquanto subimos a montanha da provação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.